dia, pessoal. A professora Marilene aqui mais uma vez para explicar o nosso conteúdo semanal, que é justamente o que a gente vai estudar, que é frase, oração e período. Mas vamos ver qual a diferença entre esses três termos. Então, para nós nos comunicarmos, se faz necessário, haver essa interlocução entre o falante, e o receptor. Então, no caso, quando a gente vai se comunicar, nós utilizamos enunciados. E esses enunciados, eles têm que ser capazes de transmitir o quê? Uma informação. E essa informação, ela tem que ter o quê? Sentido. Tanto faz ser uma palavra, duas ou um conjunto de palavras, o importante é ela ter sentido. Então, a frase, como vocês podem observar aí a definição, é todo enunciado capaz de transmitir o quê? Uma informação. Quando você diz olá, ou então gol, ou então fogo, socorro, silêncio. Então, veja, são palavras únicas, mas que elas transmitem o quê? Uma informação. Se eu digo fogo, no local onde você estiver, você vai sair o quê? Correndo, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer de desagradável com você, Se você diz socorro, você está pedindo o quê? Ajuda. Então, não importa, o tamanho do enunciado. A importância é o sentido que ele vai passar para quem vai estar ouvindo. E, por seguinte, a gente vai estudar justamente a oração. Aí, veja, nesse enunciado aí, a gente vê aqui a definição que oração vai se diferenciar da frase porque ela vai transmitir também uma mesma informação que tenha sentido, independente do tamanho, do enunciado, mas ela vai estar apoiada em quê? Num verbo. Então, veja, quando eu digo assim, entre, pare, cale-se, então, palavras simples, Agora aqui, fique quieto, você já tem duas palavras. Quer sorvete? Então, não é o tamanho do enunciado que vai dizer que é uma oração ou é uma frase. Vai ser a questão da base de quê? Do verbo. Então, na frase são simplesmente palavras estas que pode ser qualquer nome que esteja dando a um ser, E aqui na oração tem que ser mediante o verbo. Mas o que é um verbo? É justamente uma palavra que indica o quê? Uma ação, ou seja, o que eu faço, como entrar, parar, calar, Estar fazendo alguma coisa e depois ficar normal, como ficar quieto, quer sorvete, Então, veja bem, e o verbo só indicação? Não, ele também indica o estado em que a pessoa se encontra. Se eu digo assim, Pedro parece tranquilo, então quem é o verbo? Parece. Então, o estado em que ele se encontra, a maneira, ele está triste, está feliz. Então, o está, ou fica, ou parece, são verbos que indicam o estado. Mas o verbo também ele pode indicar o quê? Um fenômeno da natureza. Se eu falar assim, choveu muito hoje. Então, quem é o verbo aí? Chover. Então, o que é um fenômeno? É transformação que acontece na natureza, ou seja, não há intervenção minha, nem sua, nem do homem, É algo que acontece no meio da natureza em si. Então, verbo é justamente essa palavra, que indica ação, estado ou fenômeno. Então, se vier qualquer enunciado mediante o uso de quê? De um verbo, então nós temos o quê? Uma oração. E, por conseguinte, a gente vai ver a questão de quê? Do período, Agora, vejamos, o que é um período? Ele já diz que trata também, é um enunciado que tem, tem verbo, passa para nós uma informação que tem sentido, mas só que esse período ele pode ser formado por uma ou mais o quê? Orações. Então, como é que eu sei que aquele enunciado tem uma ou mais orações? Então, você vai se basear em quê? No verbo. Então, meus livros são novos. Quem é o verbo aqui? São, E aqui, Pedro trabalha, mas não estuda. Quem é o verbo? Aqui, trabalha
e aqui o quê? Estudo. Então, se nesse enunciado eu só tenho um verbo, significa que eu tenho um período e eu tenho apenas o quê? Uma oração. Que no caso, se eu quisesse classificar o período, seria um período simples. E aqui nós temos o quê? Dois verbos, o verbo trabalhar e o verbo o quê? Estudar. Então, se eu fosse dividir, eu dividiria bem aqui, ó. Aqui seria o quê? A primeira oração e aqui seria o quê? A segunda oração. Então, nós teríamos um período. Agora, um período o quê? Composto por quantas orações? 2 orações. Então, veja bem, gente. Aí está a diferença entre frase, oração e o quê? Período. Então, a frase, qualquer enunciado que tenha sentido, que passe informação, não importa o tamanho. A oração também é um enunciado que também passa informação com sentido, mas está baseada em quê? No verbo. E o período é justamente essa junção, né? Que pode ser por uma ou mais orações, e para a gente saber quando é que existe uma oração, é só você identificar o quê? O verbo. Quantos verbos tiverem, né? Aí vai indicar a quantidade de orações. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. Tenho 2 verbos, 2 orações e assim se segue mesmo. Então eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa diferença e estudem, usem o quê? Né? O material de estudo de vocês para resolver a atividade, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom dia, fique com Deus e até breve.